Oi pessoal, no tutorial de hoje nós vamos utilizar aqui o sistema de partículas para fazer um efeito emissivo de um modelo 3D sendo expelido pela superfície de um objeto esférico para diversos pontos cardeais. Eu vou usar a versão 4.3.2 e vocês podem usar em qualquer versão esse tipo de explicação. Vamos lá. O objeto que eu vou utilizar é esse objeto em forma de um foguetinho, vocês podem usar qualquer objeto, tá? Eu vou olhar de frente. Para que o efeito funcione legal, eu vou trazer esse objeto aqui selecionando, habilitando o Move e vou trazer fazendo com que ele fique encostado aqui na linha, que é essa linha vermelha. Se eu tentar fazer qualquer rotação desse objeto, repare que ele vai se basear no ponto de origem que está quase um pouco acima do spare do foguete. Para que esse efeito saia legal, eu preciso trazer esse ponto de origem do objeto cá para baixo, para que ele fique bem aqui na base. Aqui no modo objeto, a forma que eu tenho para fazer isso é vindo aqui em Options e habilitando em Transform o Effect Only na condição Origins. Com o Move ativo, eu vou encostar o cursor do mouse na setinha azul, pressionar o botão esquerdo e vou arrastar o ponto de origem cá para baixo. Com esse processo feito, é necessário que eu desabilite a função Origins. Volto cá em Options e vou desabilitar. Agora, se eu der uma rotação, notem que ele faz a partir daquele ponto. Eu vou trazer esse objeto bem aqui para a direita. Eu vou utilizar essa opção aqui, a chamada Mesh Icosphere. Eu já deixei essa Icosphere com a subdivisão em 4. Caso o seu não esteja, vocês podem deixar, ou podem deixar até com menos subdivisões, caso vocês queiram. Vou dar um S de escala para aumentar bastante. Como eu aumentei a escala, eu vou usar o cursor do mouse aqui na área 3D, uso o atalho Ctrl A, abro o menu Apply e aplico o reset da escala que eu fiz. Para poder aplicar o sistema de partículas, eu seleciono o objeto esférico, vou vir aqui na barra de propriedade da direita e vou clicar no ícone chamado Particle Properties. Aqui eu vou clicar nesse botãozinho com sinal de mais, ele já gera para mim um sistema de partículas. Eu vou deixar com esse nome aqui, não vou alterar. A condição que eu vou utilizar aqui é o formato Emira e vou utilizar a seguinte condição. Na quantidade, eu vou utilizar aqui 100 partículas. Eu vou querer que ele emita as partículas todas de vez. Então eu vou do frame 1 até o frame 1. Frame Start 1, Frame End 1. Quando eu dou o play, ele emite as partículas, elas caem de vez. Por que está caindo? Porque existe uma força gravitacional. Eu vou com o scroll do mouse aqui sobre essa janela, correr até encontrar essa guia chamada Field Weights. Eu abro e aqui vocês vão encontrar o Gravity com a condição em 1. Eu vou zerar. Agora, se eu voltar à animação, dando play, vocês vão ver as partículas sendo emitidas sem a gravidade e de repente elas desaparecem. Por que está desaparecendo? Se eu voltar cá em cima, notem que eu estou dizendo aqui que o tempo de vida dessas partículas, quando elas são emitidas, é de 50 frames. Como elas estão sendo emitidas todas de uma vez, vão até o frame 50 aparecer e de repente somem. Para eu poder fazer com que elas venham do frame 0 até o frame 250, que é essa quantidade inicial de frames animados que o Blender disponibiliza para a gente, eu vou deixar com que ela apareça até o último frame, 250. Aqui agora dando play, veja que elas são expelidas e vão até o frame 250 aparecendo. Eu quero que esse foguetinho saia em vez dessas partículas que estão sendo emitidas. Então, com o objeto emissor selecionado, nós vamos voltar nas propriedades de partículas e vamos encontrar uma guia chamada Render. Está ela aqui, já está aberta. Veja que ele está emitindo partículas em Render As no formato halo. Eu quero que ela emita nesse formato do foguetinho. Para que isso aconteça, eu tenho que mudar de halo para o modo Object. Ele abre em Object aqui o Instância Object e eu vou dizer quem é o objeto que ela emita. Vai ser o foguete. Então eu clico aqui com conta-gotas e vão aparecer diversos foguetinhos aqui em vez daquelas partículas halo. Só que eles estão bem pequenos. Para poder aumentar essa escala, eu venho cá embaixo, encosto o cursor do mouse sobre a caixa de valores, pressiono o botão esquerdo do mouse e com ele pressionado, eu vou arrastar o valor aqui para a direita. Eu vou deixar os foguetinhos nessa proporção aqui, esse tamanho está ótimo. Se eu quiser alterar os tamanhos dos foguetinhos, eu posso alterar essa escala aleatória que aparece aqui embaixo. Eu vou deixar no formato para que todos sejam emitidos no mesmo tamanho. Selecionando o objeto original, vou trazê-lo mais para a direita para não atrapalhar. Notem que quando eu volto a fazer o play, os objetos são emitidos, mas não da forma que eu gostaria que fosse emitido. Eu quero que ele seja emitido respeitando os pontos cardeais,
que são as direções dos vértices ou das faces do objeto. Para que isso ocorra, eu tenho que selecionar novamente o objeto, voltar nas propriedades. Aqui eu vou determinar essa opção chamada Rotation, tá vendo? Nela eu vou selecionar a orientação pelo modo chamado normal. Se eu voltar à minha animação do passo zero, vocês vão ver que eu vou ter o objeto sendo emitido, respeitando uma condição aqui curva da esfera, mas não é isso que eu quero. Para poder acontecer o efeito do objeto sendo posicionado pelos pontos cardeais, que são as direções dos vértices e da face desse objeto, eu vou selecionar o foguetinho e aqui eu vou utilizar uma rotação em Y 90 graus. Voltando ao passo zero, dando play, vocês vão ver que os objetos ainda vão continuar nessa condição. Mas se eu selecionar a esfera e voltar mais embaixo onde tem aquela guia chamada Render, em Object Instance, vocês vão ver que existe essa opção chamada Object Rotation. Nós vamos selecionar ele. Olha o que é que acontece. Os objetos vão ser apontados nas direções respeitando os pontos cardeais. Dando play, eu posso vir aqui e criar o efeito desses objetos saindo da superfície, como se fossem vários foguetes saindo de vez. Posso aumentar a escala do foguete? Posso. Posso vir aqui novamente em Scale, aumentar. Posso diminuir a quantidade? Posso. Vindo aqui, em vez de usar 100, eu vou utilizar, por exemplo, um foguete. Dando play, veja que apenas um foguete será expelido da superfície do objeto. Se eu quiser 40 foguetes, eu mudo o number aqui para 40, eu vou ter 40 foguetes sendo emitidos pela superfície do objeto. Vai valer para qualquer objeto que tenha suas superfícies ou seus vértices apontando para uma determinada direção. Aqui nessa opção chamada Source, vocês vão abrir, veja que eu estou emitindo, tendo como base quem? A posição das faces. Eu quero na condição de vértices. Aqui eles vão respeitar os vértices do objeto. Como eu sei que esse objeto tem 642 vértices, como é que eu vejo isso? Venho aqui, ó, em Overlays e habilito essa função aqui chamada Estatística. Veja que a quantidade de vértices desse objeto selecionado é 642. Então eu posso usar aqui 642 e vão ser 642 foguetinhos posicionados. Se eu quiser diminuir a escala do foguetinho, vindo cá embaixo em Scale, eu posso diminuir para que sejam vários foguetinhos pequenos. Posso também, se quiser, pessoal, selecionar o próprio foguetinho aqui, ó, usar uma escala S. Eu também consigo aumentar por aqui, tá? Pelo foguetinho. Bem, aqui vocês vão ver que eu tenho a quantidade de foguetes sendo emitidos de vez a partir dos seus vértices. Bem interessante para certos efeitos que vocês queiram criar de objetos sendo expelidos numa direção respeitando a face ou vértice do objeto. Espero que vocês tenham entendido aí o funcionamento. Bom proveito e bons experimentos. Até a próxima.